Bom dia a todos! A apresentação com imagens do nosso querido Evandro e texto que a Tássia ficou de passar pra gente, mas eu não consegui atualizar em tempo, então é do mergulhão. Se tiver gafe aqui, não, né? Ela é a nossa consultora de texto, não foi o que fiz dessa vez. Soluções de cabo a hardware. Dessa vez eu não vou falar o quanto que economiza, o quanto que faz de bom, o quanto que faz de ruim, que isso aí vocês já estão cansados de saber. Eu vou tentar mostrar brevemente os principais pontos do que a gente presta de serviço, ok? Pula, que a gente não está indo muito tempo. Nossa missão: recuperar, estabilizar, manter e melhorar a infraestrutura de informática de uma pessoa ou de uma empresa, porque a gente entende que existe um ser humano por trás da máquina. Se de alguma forma, depois que você passou pela nossa consultoria, você teve uma vida melhor, estamos satisfeitos e regozijados. Que é o que nos dá. É isso que nos move, é isso que nos vai fazer crescer. Esse é o nosso amor, nossa paixão, é o osso que a gente não larga. Segue. Vou entregar o ouro, como eu falei para vocês. Vou entregar o ouro que eu falei para vocês. São soluções, né? Pô, que mundo complexo, eu vou tentar simplificar da mesma forma. Soluções de cabo a hardware, o que é o cabo? O cabo é a melhor forma de você transmitir seus dados. Isso aqui é um estudo que foi feito de matéria de mestrado, pública. O wireless, ele trafegou 138. Aqui foi feita uma cópia de arquivo e foi medida a velocidade desse arquivo da transmissão. Quanto que eu consegui transmitir em 1 minuto? Em 1 minuto no wireless eu consegui transmitir 138. Na rede normal, cabeada, que a gente chama, a gente transmitiu 390. E na rede gigabit, né, que dizem que é 1000, na verdade foi 904. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: isso aqui é a condição ideal. O wireless brasileiro não funciona em condição ideal. Então é pior ainda, tá, do que tem aqui. No escritório do Nilson, o wireless não funciona porque a parede dele é verde. Isso influencia na transmissão. No Bisker, ele está na Paulista. Isso influencia na transmissão. Então, por que não usar rede cabeada? Acho que está bem claro aqui, por causa desses números, tá? A velocidade é muito baixa. Segue. Por que usar rede cabeada e não usar o wireless? Ah, mas é bonitinho. É bonitinho, só que você não vai trabalhar. Segue. Aquilo lá foi uma tese de mestrado. Agora, aqui que a gente fez no nosso laboratório, num caso prático, o Gatai, que alguns de vocês conhecem. Ele estava na rede wireless e demorava 22 horas, eu peguei um arquivo de 550, não tinha conhecido o cara ainda, mas eu fiz um teste muito parecido com o dele, com o mesmo tamanho de arquivo, no mesmo tempo. Só que no caso do Gatai, o arquivo ia demorar 22 horas para ser transferido. É uma empresa de engenharia, o cara precisava subir do servidor para o andar de cima, só que estava no wireless. Acertos, cabeou. Ah, mergulhão, prova para mim que o seu cabeamento é melhor. Tá aqui, ó. Mesmo arquivo, mesmo tamanho, 8.3 minutos. Então é isso que a gente faz. A gente transforma 22 horas em 8.3 minutos. Só que a gente tem que mexer na sua arquitetura de rede. Ah, minha máquina está lenta, está demorando para copiar. Mergulhão, põe mais memória, põe mais processador. Gente, não vai funcionar. Não é assim que funciona. Segue. Isso, ó. Volta lá. Calma, sem dor. Afeta diretamente toda a organização. Todas as suas máquinas trafegam na rede para fazer tudo. Tá? Segue. Você pointa na onda. Ah, obrigado, vai, eu gosto. Aqui, ó. Gatilho. Esse cara aqui, ó. Filho do Johnny ali, ó. Ficou triste porque soltaram um cabo de rede. Ele precisa descobrir onde foi. Outro gatilho. Vocês passarem no escritório, você vê isso aqui. Porque é o seguinte: a rede wireless é ruim, né? Por causa do meu filho. Cabeada também. Se você passar cabeada em lâmpada halogênia, se você passar cabeada do lado de rede elétrica, se você não quimpar o cabo cabeado direito, se você comprar um cabo de má qualidade, tudo isso vai afetar diretamente o desempenho dessa empresa. Eu vou fazer com o eletricista, o cara é bom. Sabe o que você vai fazer? Ele vai pegar, ligar no quadro-luz, puxar o cabo junto com o quadro-luz e colocar para lá. Aí sua rede não vai estar funcionando, você vai ligar para a sede e falar assim: minha máquina está uma M. Aí eu vou falar: a culpa é do seu eletricista. Ele vai falar: não, meu eletricista aqui, eu tenho 25 anos que eu conheço ele, e ele faz o serviço direito. Tá aqui a prova que não é bem assim que funciona, tá? Então, se vocês verem isso daqui também, é um ótimo gatilho pra gente. Segue. A gente transforma aquele CPD, aqueles montes de cabo, nisso aqui. Isso aqui foi um projeto que a gente fez numa empresa em Jundiaí, uma multinacional sueca. O CPD deles era isso. A garagem deles era essa, a gente montou esse... A gente não, o Luiz Mate, por favor, né? Essa é a mérito dele. É o prazer dele, é o que ele gosta de fazer. Monta aqui. Um detalhe que a gente gostou muito dessa solução foi que a gente usou um cabo de rede para fazer projeção em
data show. Por quê? Porque o cabo de rede tem uma qualidade muito superior e numa distância muito grande. Cabo VGA, vocês sabem, se passa de 5, 6 metros, começa a endelhar tudo, né? Segue. Como a gente apresenta a nossa solução? Bom, falamos do cabo, agora a gente vai falar do hardware. Só que para falar do cabo e do hardware, a gente tem que pensar. Está aqui o pensamento. Rede pequena, cenário caseiro, empresário que não quer gastar dinheiro. Eu tenho o modem da TIM, Vivo. Eu tenho os computadores ligados nos buraquinhos que tem, eu vou botar um cabo no meu PC ali, porque eu quero ter a internet. E o que não conseguir pôr no meu PC, eu vou socar no wireless, normalmente é o meu notebook, porque eu acho bonitinho colocar em cima da mesa, meu celular e smartphone. E a minha impressora, eu vou ligar um cabo USB nela e vou ligar aqui. Esse aqui é uma pequena empresa, é o cara guerreiro, é o cara que começou em casa e quis fazer um escritório. Desvantagem, depende 100% do modem. A Vivo trocou teu modem, putz, tomara que seja um parecido com o outro, porque se você tiver alguma aplicação que amarrou no modem, não vai funcionar. Não tem redundância, caiu a internet, caiu tudo. A impressora, caiu essa máquina, ninguém imprime. Se ela tiver compartilhada, não tem contingência, é extremamente vulnerável porque você só... Ei, esse cara aqui que tá, é primeira porta para a internet, é um modem genérico de uma operadora, que qualquer um consegue entrar, porque o MAC address, que é a senha dela, são os últimos endereços. Qualquer botão que eu aperto lá, eu descubro qual é o MAC address em 1 segundo. É muito fácil. É interdependente, foi o que eu falei, se cai um aqui, cai todo mundo. Ela é extremamente limitada, porque depende exatamente disso aqui, eu não consigo colocar mais. Se eu quiser colocar uma aplicação que eu tiver que abrir uma porta, eu não vou conseguir, porque a operadora pode não deixar eu fazer isso no modem dela. Péssima performance e não é a mais barata, ela é a mais cara. Por quê? Porque se você pegar o custo disso e dividir pela pouca quantidade disso, você vai ver que o seu custo por unidade, que é o que vale a pena, porque você usa a informática, é maior nesse cenário pequeno. Segue. Cenário médio. Essa aqui é para as empresas que já têm um pouco mais de 5, de mais de 7, 8, 10 funcionários, de 10 para cima. 2 links, não precisa ser dedicado. Um load balance, aqui eu já vou ter 3 perímetros de segurança. O cara tem que quebrar esse. Eu vou colocar um switch, de 1000. Só que para o switch de 1000 funcionar, aquele primeiro lá, eu tenho que ter a rede de 1000 e o cabo de 1000 também. Então eu tenho que pensar. Ponto de acesso, eu vou ter um servidor. Ali não tinha servidor, se o cara perder a máquina dele, vamos ficar 10 dias sem trabalhar para mandar o cara da esquina consertar. Aqui não, aqui eu tenho um servidor. Se esse cara quebrar, os dados estão aqui. E aqui eu tenho o backup desse servidor. Porque se eu apagar errado ou indevidamente alguma coisa, eu tenho como recuperar. Então não é só falhas de hardware, mas falhas humanas, porque você tem mais gente trabalhando na mesma rede, o dedinho escapa, a gente deleta a coisa mesmo. Então você tem que ter um cenário desse. E uma impressora de rede, por quê? Impressora amarrada na máquina, o cara está trabalhando, ele pega um vírus, ninguém mais imprime. O cara vai ver um filme, ninguém mais pode imprimir, porque vai ter que parar o processador dele, se o negócio chegar, enfim, não tem como, tá? Então aqui, ó, você tem uma mais segurança, você tem redundância, cai um entra outro, isso aqui depende de operadora, tá? Você tem uma performance aceitável, segurança, centralização, servidor, uma melhor colaboração, porque todo mundo trabalha que está no servidor, não fica aquela coisa de, copia aqui para mim e para cá, e a gente tem uma redução no custo total. Se eu pegar a quantidade de equipamentos e dividir pela quantidade disso aqui, o meu custo é melhor, tá? Segue. Aqui a gente já está falando num cenário grande, ó. Aquele rack que o Luiz montou está aqui. É um cenário grande. Isso aqui é totalmente escalável. Eu preciso de um servidor de arquivo, eu ponho 10 HD, tiro um HD, coloco outro. Aqui eu tenho uma redundante de link dedicado, aqui eu tenho ponto de acesso. É a mesma coisa que o cenário médio, porque nós fazemos isso. Nós pegamos o melhor cenário e trazemos para pequenas e médias empresas. Então esse aqui é o cenário grande, que ele é uma extrapolação daquele cenário médio. Tá? A gente faz o contrário, a gente entende o grande e diminui para ter a mesma segurança no médio. Melhor performance, escalabilidade, esse aqui é mais barato. Isso aqui custa caro, mas se eu dividir pela minha quantidade de funcionários, meu preço cai. É que nem a Mônaco, quando você compra um produto grande, você vai pagar mais pela embalagem, mas menos pelo produto. Aqui é a mesma coisa. Quanto maior maior o preço de um equipamento, mais funcionários ele vai atender e o custo por funcionário é sempre menor. Segue. Bom, a gente já falou de cabo. Para eu poder fazer o hardware, eu preciso entender qual é a minha rede e eu vou montar o hardware em cima dessa arquitetura que eu determinei naquele projeto. Eu fiz um projeto de rede. Então, eu vou ver qual é a função, se o cara vai ser... O que ele vai trabalhar, se vai trabalhar com gráfico, se vai trabalhar com recepção, se vai ser um servidor, se vai ser um servidor de arquivo, de dados, qual é o sistema operacional que eu vou colocar, qual é o sistema de gestão e qual é o banco de dados.
Daí eu vou montar meu equipamento. Se eu chegar na Santa Efigênia e falar, ó, o cara monta bem pra caramba, me dá... Se eu não der aquele desenhinho pro cara de Santa Efigênia, ele não vai saber o que montar pra mim. Porque dependendo da função, eu vou ter uma arquitetura. E a gente é especialista nisso. Segue. Eu vou instalar uma máquina. Isso é importante para vocês. Eu não vou falar de tudo, que é muito grande, mas a máquina tem uma BIOS. Essa bostinha aqui. A BIOS, ela é a primeira parte que você mexe no computador. Se você configurar isso aqui errado, teu computador perde 20%, 30%, 100% de performance. Eu mexo no processador, eu mexo no HD, tudo aqui. Quase ninguém configura a BIOS. O cara da esquina não configura a BIOS. Você que compra uma máquina nova, você não configura a BIOS. Você põe a máquina lá, põe o ZN, liga e vai. Segue. Então, aqui que acontece? Além da BIOS, a gente também tem que fazer os drivers. Normalmente, o Windows, ele tem drivers de todos os fabricantes. Só que, o que é mais fácil? O Windows conhecer o mundo inteiro de fabricantes, escrever um por um, ou os fabricantes pegarem um SDK do Windows e desenvolverem o driver do device dele específico para o Windows? Fabricante. Ninguém vai atrás do fabricante. A pessoa instala a máquina, instala o Windows e acha que está funcionando. Segue. Isso aqui, ó, é negligenciado. Configuração nossa. A simplicidade é o último estágio da sofisticação. O engenheiro só consegue o que ele quer quando ele não tem mais nada a tirar do seu projeto e não a acrescentar. Então a gente limpou e chegou à conclusão que essa é a instalação ideal para um cliente. Tem tudo o que você precisa para trabalhar. Pelo amor de Deus, não me ponha mais nada na sua máquina aqui entregando ouro. São esses os aplicativos. Segue que meu tempo deve estar estourando. Estourou já, né? Então, o hardware é o servidor. A gente faz como eu já tinha falado, pode seguir. Vai que acabou já, que tá rápido. A gente atende, volta aqui. A gente atende pessoa, volta mais um, por favor. A gente atende pessoa corporativa no plano mensal, isso é importante. O resto eu explico com calma. E, vai. Pessoa física mais um suporte avulso, tá? Isso tudo que a gente faz. É isso, pode passar. E a gente faz projeto também, que acho que vocês já sabem disso daí também. Meu foco foi mesmo entregar um pouquinho de ouro para vocês nesses 10 minutos. Muito obrigado. Dá um minutinho para quem quiser tirar alguma dúvida. Antes de quantos café você tomou hoje? Cara, eu tive que fazer 16 slides em 10 minutos. A Tássia bem que falou hoje. Eu quero fazer uma pergunta. O grande problema das empresas hoje, Flavinho, no meu inclusive, é a gente ter funcionários que ficam utilizando o Facebook, joguinhos, sites e tudo mais. E existe alguma maneira que a gente consegue coibir efetivamente, não aquela coisa que a gente vai lá, bota e aí vai lá funcionar e quebra? Duas abordagens. Tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Coibir efetivamente, eu posso bloquear tudo dentro da empresa. E isso é o mais garantido para grandes corporações. À medida que a pessoa for precisando do site, a gente vai liberando. Só que tem que ter uma coisa que a gente chama de bunda na cadeirismo, porque você tem que ficar lá, recebe a solicitação e tem que abrir o site rápido. Então isso pode frustrar um pouco o teu funcionário. A segunda parte seria bloquear apenas alguns sites. Então eu posso bloquear o Facebook, o YouTube. Só que eu gosto de dizer para os empresários o seguinte: tenta resolver na administração. Por quê? Porque o Facebook é uma ótima ferramenta de marketing e relacionamento. O YouTube é excelente para você pesquisar vídeo tutorial. O WhatsApp Web, eu estou atendendo, graças a Gabi, a gente mudou a nossa empresa e a gente tem um WhatsApp Web. Então eu atendo pelo WhatsApp no meu computador. Porque você começou a fazer bastante coisa no WhatsApp, eu falei, eu não vou falar para a Gabi e para o meu, eu vou entrar eu no WhatsApp, porque a gente não tem como ceder às novas tecnologias. Então, sempre pensem na administração. A gente faz, a gente executa, mas a gente é jagunço. Se a gente mandar matar e a pessoa morrer, você pode ser responsabilizada pelo crime. Mas dá para fazer. A gente conversa com calma isso aí, depois é um assunto bem legal. Valeu, Fabinho. Só isso? Beleza, então, gente.